Como ter uma rotina que produza mais satisfação, mais bem-estar, mais qualidade de vida? Não existe receita pronta para isso, mas quero trazer aqui alguns pilares, né? Alguns pontos importantes para a gente pensar na nossa rotina, para a gente estruturar uma rotina com esses pontos positivos aí de forma mais contínua. Então, inicialmente, pensar sobre qual é a importância de se ter uma rotina. Porque a gente vem falar de rotina aqui como um fator a ser pensado, a ser inserido atividades importantes, a ser inserida questões que supram as nossas necessidades. Aqui quero colocar o conceito de rotina como organização e não exatamente como um cronograma rígido a ser seguido, né? A não ser que isso faça sentido para você. Mas fora isso, a gente pensar num conceito mais amplo como organização do nosso dia a dia. Quais são as coisas que são importantes eu inserir no meu dia a dia para suprir as minhas necessidades, tanto físicas quanto emocionais, comportamentais, que preencham a minha vida de uma forma mais saudável. Então, rotina como conceito de organização. E aqui gostaria que você pensasse numa rotina semanal, né? No decorrer de uma semana, quais são as metas que eu preciso colocar para mim, conforme esses pilares que eu vou apresentar para vocês, né? A partir desses pilares, como posso estruturar uma rotina semanal que me proporcione a satisfação, que me proporcione produzir coisas importantes na minha vida a partir desses pilares. A rotina, em termos emocionais, em termos psicológicos, ela tem um impacto muito importante. A organização da rotina nos ajuda a produzir uma maior regulação emocional, uma maior estabilidade ao longo dos dias, né? E até a possibilidade de quebrar a rotina em alguns dias, né? Para que a rotina seja a organização na maioria dos dias e que eu possa em alguns dias quebrar essa rotina, porém ter uma organização para onde eu volto após essa quebra. Então, é nesse sentido, para eu me estabilizar interiormente, também é importante que externamente eu tenha uma organização do meu cotidiano. O primeiro pilar, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente pensar, são os nossos cuidados básicos, né? E aqui eu falo de cuidados físicos essenciais que a gente precisa ter. Os dois pontos primordiais, que inclusive em avaliação de saúde mental a gente já pergunta, né, de cara, e constantemente a gente faz essa avaliação no acompanhamento com o paciente: sono e alimentação. Então, a rotina de sono, ela vai dar uma base importante para a nossa organização cognitiva, né, dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio, da nossa atividade mental aí durante os nossos dias. E também da organização emocional. Por quê? Um sono bem estruturado, né? E quando eu falo bem estruturado, é não só em qualidade, em quantidade de horas, mas na qualidade do sono, né? Não é só o número de horas que eu durmo, mas também se eu durmo bem durante esse período, ele vai trazer um suporte de organização mental e emocional. É fácil a gente perceber, né, isso no dia a dia, porque uma noite mal dormida, ela já vai trazer consequências no dia seguinte, tanto em termos de concentração, de atenção, né, da percepção do nosso raciocínio, quanto na nossa parte emocional, que desestabiliza. Uma noite mal dormida com certeza traz uma maior irritação no outro dia, uma maior sensibilidade às situações. Por quê? O sono, ele é um organizador. No momento que eu tô dormindo, toda a parte cognitiva ela se organiza, né? Ela descansa. Os próprios sonhos são fatores de organização para que a gente possa recomeçar no outro dia, né? Então é o momento da gente organizar as nossas informações, né, a nível cerebral, né, e a organização dos nossos pensamentos que ocorreram durante o dia, para que a gente possa reiniciar. Então a quebra do padrão de sono, ela vai trazer prejuízos no nosso cotidiano nesses dois aspectos, tanto em nível cognitivo, de raciocínio, de percepção, né, de pensamento, quanto no nível emocional, que as nossas emoções também vão ter um prejuízo e vão tender para emoções um pouco mais negativas, como irritabilidade, maior sensibilidade, as questões do dia a dia.
Um outro ponto importante é a questão da atividade física. Dentro dos limites de cada um, dentro da identificação de cada um com a atividade física, mas como está nossa questão de se pôr em movimento, né? Eu me ponho em movimento durante a minha semana, eu tenho uma rotina de atividade física, desde uma caminhada mais leve até atividades de alto impacto, aquilo que faz mais sentido para mim, mas que me proporcione esse movimento, que proporcione colocar o corpo em movimento e produzir, né, tanto as questões físicas de perda de gordura, aumento de massa magra, seja qual for o objetivo, como também de proporcionar mais bem-estar, porque a atividade física a gente sabe que libera, né, algumas substâncias no nosso organismo que produzem um maior bem-estar e uma regulação emocional, também contribui para que a gente fique com as nossas emoções mais reguladas. E fora isso, aí dentro dos cuidados básicos, outros cuidados físicos que a gente considera importante pra gente, eles estão contemplados na nossa rotina, né? Aqueles cuidados que eu gosto de ter com o meu corpo, uma rotina de cuidado aí, por exemplo, das mulheres. Pra mim é importante que eu faça a unha toda semana, que eu tenha uma rotina de cuidados com cabelo, com pele, né? E para os homens, é importante ter cuidado também com os cabelos, com a barba, com o corpo e outras questões relacionadas aí que sejam importantes para cada um. Isso está contemplado na minha rotina para que eu possa me sentir bem com o meu corpo, que eu possa me sentir cuidada, que eu possa me sentir ali com uma atenção para isso, né? Para o meu bem-estar físico. Então, os cuidados básicos estão aí relacionados muito à nossa parte física, tanto a parte estrutural, né, o nosso físico como imagem corporal, quanto ao funcionamento do nosso organismo. O segundo pilar está centrado nas nossas ocupações, né? Então, quando a gente fala em ocupação, a gente está falando em trabalho, né, na nossa rotina de trabalho, tanto o trabalho em questões profissionais, como o trabalho que a gente realiza dentro da nossa casa, a organização da limpeza da nossa casa, a nossa rotina, né, de obrigações, como que ela está estruturada, né, como que está organizada a minha rotina de trabalho, como que está organizada a minha rotina de organização da casa, porque quando isso não está bem estruturado, muitas vezes eu tenho trabalho dobrado com algumas coisas, eu me desgasto mais, né, eu tenho que às vezes relembrar coisas que eu não fiz, e isso traz uma desorganização ali prática, né? Tanto na prática, quanto também uma desorganização interna, à medida que eu provoco estresse e desgaste para mim. Então, ter uma rotina estruturada das nossas obrigações contribui para que a gente também promova mais bem-estar ao longo da semana. Então, muitas vezes é importante organizar isso numa agenda, numa anotação, metas para o dia, quais são as coisas que eu preciso resolver naquele dia, para elas não ficarem ali vagando pelo meu pensamento, mas que elas fiquem estruturadas, listadas, né, e que eu possa ter isso acessível a mim e que esteja distribuído na minha semana de uma forma que eu possa cumprir com essas obrigações. Um segundo ponto, que está ligado ao terceiro, é o lazer. Então, o que é o lazer? Lazer são momentos em que eu faço atividades que me proporcionam um bem-estar, que pode inclusive estar ligado à atividade física, ao esporte, né? Ou a outras coisas recreativas, atividades manuais, mas que me proporcionam esse momento de descontração e que eu me divirto ali naquela situação, né? Que me proporciona um bem-estar de estar naquela situação. Então, também é importante ter isso em doses, né, menores, mas aí distribuídas durante a semana. Quais são as coisas que eu faço que me proporcionam esse bem-estar no cotidiano? E o terceiro ponto, eu falo que tem a ver muito com o segundo, porque é o descanso. E aí a diferenciação, descanso é diferente de lazer. No lazer eu tô me pondo em movimento, muitas vezes. O descanso é aquele momento que eu realmente vou me pôr em repouso, vou descansar, vou dar uma desligada de outras coisas para que o meu corpo e a minha mente repousem, né? E que eu possa me restabelecer para reiniciar minhas atividades. Então, às vezes é aquele momento no horário de almoço, para quem tem essa brecha no horário de almoço, para dar uma parada, uma descansada, se organizar. Às vezes é um momento no final do dia,
um pouco antes da hora de dormir, o que inclusive contribui para um sono melhor. Eu diminuí minha atividade um pouco antes da hora de dormir para que eu possa começar a entrar num estado mais de repouso, né? Mas é muito importante que a gente tenha alguns momentos, né, durante a nossa semana, algum momento durante o dia, que a gente possa diminuir a atividade e colocar o nosso corpo e a nossa mente em condição de descanso. O terceiro pilar são as nossas relações. O que está envolvido nessa questão das nossas relações? Coloco 2 pontos importantes aqui. O nosso contato com pessoas que são importantes pra gente, família, amigos, né? O nosso relacionamento amoroso. Como que tá o nosso contato? Em que momentos eu consigo ter esse contato com as pessoas? Seja um contato, né, direto ali, eu estar ali com a pessoa, ou o contato virtual, que hoje é muito ampliado e a gente tem diversas possibilidades de entrar em contato com as pessoas que estão mais distantes. Mas como que esse contato acontece no meu dia a dia, né? Para eu suprir essa parte afetiva, né? Para eu suprir essa necessidade de estar com outras pessoas, de receber afeto e dar afeto. E o outro ponto é como está a qualidade das nossas relações. Que não é só o momento do contato, mas como está sendo, né, estar com outras pessoas. São relacionamentos que me trazem bem-estar, que me proporcionam momentos de afeto, ou são relacionamentos que trazem mais questões estressantes também, né? Lógico que assim, qualquer relação vai trazer uma dose de estresse. Quanto mais próxima é a nossa relação com as pessoas, mais estresse a gente vai presenciar e vai ter que lidar, né? Mas também entra em questão como são resolvidos os conflitos. Quando a gente fala em qualidade de relacionamento, a gente não está falando em ausência de conflito, mas de que maneira eu resolvo os conflitos com as pessoas que são importantes para mim, né, que estão mais próximas ali e que geralmente eu vou ter mais momentos de conflito. Então a resolução de conflitos é um fator importante para que eu possa manter os relacionamentos de uma forma saudável. O quarto ponto, o quarto pilar a ser pensado é o nosso equilíbrio emocional. Como que ele acontece no decorrer dos dias? E também tem 2 pontos importantes. Um deles é a regulação emocional. O que quer dizer isso? Qual é a minha capacidade de voltar numa situação de equilíbrio emocional após eu passar por uma situação que desregulou minhas emoções? Por exemplo, eu passo por uma situação de maior estresse no trabalho. É natural que eu me estresse, que eu me desregule, né? Que eu tenha um pico aí de emoções. Mas com que facilidade eu retorno à minha estabilidade emocional, né? É nisso que está envolvido as nossas habilidades de regulação emocional. Se a gente consegue retornar num nível de equilíbrio com mais facilidade, de uma maneira mais rápida, tá dentro do saudável, né? Do que a gente espera aí de regulação emocional. Mas se a gente tem muita dificuldade com isso, prolonga situações de estresse, tem muita dificuldade de retornar, né, a um equilíbrio, provavelmente é o momento de buscar ajuda, né? É um momento de buscar auxílio para desenvolver essas habilidades, para regular melhor as emoções, né? E são habilidades que a gente pode desenvolver, né? Que a gente tem estratégias para desenvolver isso. E o outro ponto é como está a nossa exposição a estressores. Tem estressores que a gente não consegue evitar de se expor, né, no dia a dia. E que são parte do nosso cotidiano, são parte do nosso trabalho, são parte da nossa convivência, são parte né, das coisas que a gente lida no dia a dia. Mas tem outros que talvez a gente consiga evitar, a gente se expor menos a esses estressores, né? Então também é um fator importante para a nossa regulação, né? Além de eu ter a habilidade para me regular diante de estressores, eu entender quais estressores eu posso evitar. E o quinto e último pilar é a nossa espiritualidade, né? De uma forma mais abrangente. A gente não pensar somente em religião, mas na espiritualidade de uma forma mais abrangente, que seria o contato, a conexão com aquilo que a gente considera que é um poder maior que nós, né? Ou uma energia que nos sustenta, aquilo que nos faz, né, alimentar a nossa alma, nosso espírito, né? Ou como a gente
quiser chamar, como fizer sentido para cada um chamar. Mas é aquela nossa conexão mais profunda, né? E o que traz muito sentido para nossa vida, né? Por que estamos aqui? Né? Aí a gente traz questões muito mais subjetivas. Por que eu estou nesse mundo? Né? Qual é a minha função aqui? Qual é o meu propósito de estar aqui? E isso a espiritualidade nos traz muito, né? O nosso contato com essas reflexões, com conexões mais subjetivas, né, mais espirituais ou mais energéticas, nos trazem esse sentido mais profundo de estarmos aqui. Por que isso é tão importante para a nossa qualidade de vida? Porque se eu encontro sentido na minha existência, eu também vou dar esse sentido, vou imprimir esse sentido mais nas coisas que eu faço. Eu sei por que estou aqui. Eu sei qual é o propósito de eu estar nesse mundo e qual é a minha missão, né? Quais essas coisas que eu tenho que buscar. Então isso é um pano de fundo para a nossa existência, né? E que permeia todos os outros aspectos até que eu trouxe aqui, né? O meu propósito de vida vai direcionar também o que eu faço profissionalmente, o que eu faço pelas pessoas, como eu interajo com outras pessoas, como eu dou qualidade para as minhas relações, né? E como eu cuido de mim. Como eu me vejo nesse mundo, né, e na conexão com a parte espiritual e energética. Então, trago todos esses aspectos, nesses 5 pilares para a gente pensar em como a gente estruturar de uma forma mais saudável a nossa rotina, para que o nosso cotidiano seja com mais sentido, seja com mais coisas que nos preencham, que nos motivem e que supram um pouco mais as nossas necessidades. E que seja mais constante isso de suprir as nossas necessidades. E isso não precisa acontecer com grandes mudanças, com grandes estratégias, mas às vezes estruturação básica de rotina e eu repensar as minhas atividades, repensar como está distribuída a minha energia ao longo da semana aí, onde eu estou investindo o meu tempo, minha energia, minha disposição, né, e o que eu estou fazendo por mim nesse processo. Então trago tudo isso aí pra gente pensar e a gente começar a inserir em atividades aí do nosso cotidiano.